É uma etapa tão quanto importante quanto a anamnese, tá? Se eu não executar bem essa etapa da moldagem funcional, isso pode me trazer um problema na hora da instalação da PT, porque o modelo que vai ser gerado desse molde de trabalho vai ser a impressão negativa da área basal da minha prótese, certo? Então é muito importante a gente ter uma cópia fiel, com o mínimo de compressão e com o máximo de vedamento periférico das bordas e extensões dessa prótese, tudo bem? Então hoje, para ser mais didático, para ser de uma forma bem tranquila, a gente vai moldar só o superior, certo? E eu quero falar com vocês um pouquinho, então, do modelo superior, antes da gente iniciar o nosso demonstração. Vejam esse modelo, está bem rabiscado, eu fiz isso para ficar um pouquinho mais claro o que nós vamos discutir agora. Tá, ó. Primeiro passo, eu tenho que saber a área basal desta prótese. Como determinar a área basal? É muito simples. Eu encosto o lápis perto da parede axial, aqui, ó, essa parede aqui, ó, da crista do rebordo, e vou rabiscando, ó, passei a brida, freio labial, ó, subir, fundo de fornes, brida lateral, espaço coronomaxilar, região pós-dummy. Essa é a minha área basal. Tudo bem? Na aula eu expliquei para vocês que existe zonas de Pendleton. Lembra disso? E que existe zona principal de suporte, zona secundária de suporte, zona de alívio e zona de vedamento periférico. O que quer dizer isso? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo zona principal de suporte? Suporte, o paciente vai mastigar, a carga vai ser exercida nessa região. Então, onde fica a zona principal de suporte do arco maxilar? Tá vendo o número 1 aqui, ó? Nesta área aqui, ó. Toda a área da crista do rebordo, de canino para trás, praticamente, até a região de molar, ó. Canino para trás. Tá vendo? Tudo bem? Zona secundária de suporte, onde fica? Palato duro. Aqui, ó, número 2, ó. Toda esta área aqui, ó. Tudo bem? Zona de alívio. Onde que é zona de alívio? RAF palatina, rugosidade palatina. E quando eu faço a área basal, pensem comigo, ó. Essa prótese vai ter um eixo de inserção e remoção, não vai? Imaginem um eixo aqui, ó. Onde vocês não enxergam aquela linha do final, ó. São áreas retentivas. Olha lá, ó. Onde você não enxerga, são áreas retentivas. Então isso quer dizer que a Vera tem um rebordo muito retentivo? Não tem muito retentivo. O teu filho tem, que a gente acabou de fazer. O rebordo dele é um pouco maior. O rebordo dela está bem reabsorvido já, tá? Pela idade, pelo tempo de uso de prótese total. Mas dá para ver que em alguns locais eu não consigo enxergar aquela linha que ficou encostada na crista do rebordo. Então, toda vestibular, praticamente, eu tenho que aliviar com cera também, ó. Aqui, ó. Onde eu vejo que é um pouco côncavo. Então, você tem que jogar uma cera. Tudo bem? Onde mais, além da RAF palatina, rugosidade palatina e a vestibular dessa crista do rebordo? Olha, eu tenho o forame palatino maior. Aqui, às vezes, alguns pacientes têm uma depressão grande mesmo. Por que eu tenho que fazer alívio? Qual é o motivo de eu realizar um alívio? A moldeira tem que entrar e sair sem machucar a Vera, certo? Outra coisa, existem estruturas de alívio. Eu falei uma aqui agora. Qual é? Palatino maior. Papila incisiva, que faz parte da rugosidade palatina. Por que eu tenho que aliviar isso? Qual é o motivo? São delicadas, mas qual o motivo? O que isso na hora da prótese, da definitiva, vai poder interferir no prognóstico do meu trabalho? Porque áreas de nervo, por exemplo, se ficar com a prótese comprimindo aquela região,
pode provocar uma parestesia, uma sensação de dormência. Isso é desconforto para o paciente, não é? Então vamos focar só na maxila. Aqui eu falei palatino maior, papila incisiva. E na rugosidade palatina, porque sempre quando a gente molda, a gente causa áreas de compressão. Então você tem que evitar essas áreas de compressão. Tudo bem? Entendido isso? Isso é importante. E faltou mais uma zona. Não é essa que você está pensando, não. A zona de vedamento periférico, tá? Onde que é a zona de vedamento periférico? O nome já diz. Periferia. Onde que é a periferia da prótese? Nas bordas da prótese e na região pós-dummy, ó. Então eu tenho que causar uma compressão em palato mole na região pós-dummy. Então eu já desenhei aqui, ó, o palato duro, o palato mole. E toda a minha borda, então todo onde eu risquei aquela área basal, eu vou ter que ter um vedamento periférico. E como que a gente consegue esse vedamento periférico? Fazendo a moldagem do selado periférico com a Godiva ou silicone pesado. Então, agora, isso é importante entender, porque quando a gente pede para o protético fazer a prótese, eu não quero ficar aqui o dia inteiro desgastando moldeira. E vocês vão entender isso quando acontecerem com vocês na clínica. Eu sempre moldo, gero um modelo de estudo, risco a área basal e falo para ele, olha, eu quero que a moldeira que você me entregar fique de 1 a 2 milímetros aquém dessa linha. Pode ver que a moldeira você consegue enxergar essa linha. Porque eu quero que seja rápido esse procedimento, não quero ficar perdendo tempo aqui na hora da moldagem. Captaram isso? Bom, outro detalhe é que a moldeira ela tem que ter uma certa espessura, de 1,5 a 2. É só para vocês entenderem, tem que ser um pouquinho mais grossa. Por que tem que ser mais grossa a moldeira? Para não fraturar. E também, na hora que eu vou depositar a Godiva, se ela é muito fina, ela não para, ela escorre. Então tem que ter uma espessura para você poder depositar a Godiva nas bordas, certo? Entenderam? E detalhe, corre o dedo ó, antes de chamar o paciente e vejam se tem espículas de resina. Porque se tiver machucando, vai machucar a Vera também, não vai? Entenderam isso, essa questão da moldeira individual? Tá? Muito bem. Bom, como é que a gente começa então a moldagem funcional? Primeiramente, selamento periférico com Godiva ou silicone pesado, tá? Eu gosto de fazer por sextante, ó. Então a gente faz o espaço coronomaxilar primeiro de um lado, depois do outro e depois a região anterior. Tudo bem? E por último, região de travamento posterior, região pós-dummy. Vera, vou deitar você para mostrar um pouquinho. Mas normalmente a gente faz isso nessa posição que ela está, tá? Só vou deitar para que vocês possam olhar e visualizar o que a gente vai discutir agora. Primeira coisa, eu tenho que provar a moldeira, tá? Como que essa moldeira tem que se comportar aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu passar por trás. Eu gostaria que vocês viessem para frente. Só um pouquinho para vocês acompanharem isso, ó. Essa moldeira, se eu tracionar esse lábio e ela movimentar, isso quer dizer que eu tenho que ajustar a borda. Vamos lá, ó. Movimentou? Lá atrás, ó. Movimentou? Do outro lado. Movimentou? Não. Então vejam a compressão aqui nessa borda, viram? Ai, tá pegando. Ó. Ela levanta, ó. Se você olhar com mais critério, vai ver que tem áreas de compressão da borda. Então, quando eu vou realizar a moldagem do selado periférico, essa borda tem que ficar de 1 a 2 milímetros aquém do fundo de fornes. Eu deixei alguns locais para que vocês pudessem visualizar. Mas imaginem vocês terem que desgastar a borda inteira. Que hora nós ia sair daqui? Entendeu? Por isso que é importante vocês delimitarem a área basal ali e pedir para o protético manter a borda naquela linha. Ou 1 a 2 milímetros aquém daquela linha, porque vocês vão ganhar tempo com isso. Captaram isso? Isso é para a vida clínica de vocês, tá? Vamos ver na brida lateral, ó. Tá pegando também. Olha lá a brida lateral, ó. Tá vendo? Olha aqui, vamos ver desse lado, ó.
Também, ó, olha lá. Vendo movimentar? Então, a princípio parecia que estava tudo certo. Viram como movimenta? Se tiver um pouquinho mais de critério. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um lápis cópia ou uma lapiseira, ó. Eu vou tracionar aqui, ó. E vou marcar a área de compressão da brida. A área da borda, ó, pegou aqui nesse canto, ó. Eu vou marcando que aí eu ajusto tudo de uma vez. Mas lá atrás, não. Na região coronomaxilar tem uma arinha aqui que tocou muito bem. Enxuga aí, Vera. Então agora eu vou pegar a Maxcut e ajustar isso daqui. Muito bem. Tira de lixa. Pega uma lixinha. Deixa eu ver. Assim, ó. Você viu o que eu fiz, ó? Giro pra lá, giro pra cá. Tudo bem? E aí, vamos ver se vai funcionar mesmo. Opa! Assustou, doutor? Ó. Liguei o helicóptero aqui, desculpa aí. Posição do paciente. Vou deixar ela um pouquinho deitada para vocês poderem visualizar, tá? Mas o importante é o paciente sentado e sempre quando eu for introduzir a moldeira, lembra, dedo indicador próximo do cabo, giro, dedo médio afasta, visualiza o tuber e aí você introduz a moldeira. Então, se eu for introduzir deste lado aqui, ó, esquerdo dela, eu vou começar a Godiva do lado oposto. Por isso que tem que ser assim. Porque a Godiva, a hora que estiver quente, ela vai estar mole. Se você encostar no lábio, vai queimar o lábio do paciente. Godiva. Lembra que eu falei que não pode queimar igual o brigadeiro que vocês fazem em casa? O que é queimar? Você deixar lá e fritar. Ela vai borbulhar e vai perder a capacidade de moldagem desse material. Então você gira rápido, tira, gira, tira, gira, tira. Não pode fritar. Gira, tira. Só o paciente. Gira, tira, gira, gira. Girou, igual passar batom, ó. Amoleceu, girou, amoleceu, gira. Amoleceu, não, rapidinho, ó. Gira. Amoleceu. Vou usar a força da gravidade ao meu favor. Gira, esquentar um pouquinho mais. E vou fazer uma porção mais gordinha nessa, né, para poder moldar, ó. Marca de Godiva faz diferença total. Então parece um chocolate, como é que chama? A gente põe no açaí? Isso, avelã. Você usa a chama dirigida para você amolecer ela. E aí, amoleceu. Mergulho na água. Vamos lá, Vera. Não vai queimar, não. Encosto. Queimou, Vera? Por que não queimou? Porque quando eu mergulhei na água, a superfície esfriou. Mas lá dentro tá quentinho. Entenderam? Então, a hora que eu faço o movimento de lábio para baixo e para frente, ó, ela vai modelar toda a espessura de borda, fazendo o meu vedamento periférico. Agora, se você aquecer, encostar no lábio, quebrar essa superfície fria, a parte de dentro vai se esvair e vai queimar o lábio do paciente. Entenderam isso? Por isso que você tem que fazer um lado depois o outro, tá? Lecron, ó, corto a Godiva, aqueço de novo, corto a Godiva e desprendo. Tudo bem? E vamos continuar a moldagem.
Vou fazer aonde agora? O lado oposto, tá certo? Então aqueço de novo. Giro e passo igual batom, ó. Tá vendo que eu tô girando o bastão? Giro e passo igual batom. Giro e passo igual batom. Agora, ó. Atenção, turma. Chama dirigida. Estão vendo como é que ela tá brilhosa? Diferente do outro lado? Já vou falar sobre isso. Mergulhou. Agora eu vou entrar no lado oposto. Vamos lá, Vera. Queimou, Vera? Pressiona, passa por trás do paciente, segura com a mão e movimento para baixo e para frente. Para baixo e para frente. Para baixo e para frente. Outro movimento nessa região, você faz isso aqui, ó. Puxa lá de trás e aperta no vazio. Puxa lá atrás e aperta no vazio. Tira o excesso. E olha isso aqui, ó. Tem algum lugar brilhoso, a não ser a baba? O aspecto da moldagem da gordiva, ela tem que ficar lisa e fosca. E não pode ter nenhuma área brilhosa. Entendeu? Isso quer dizer que houve a impressão muscular e ficou bem modelado. E você vê que está lisa, não está irregular. Certo, turma? Muito bem. Próxima etapa. Região anterior. E ó, a saliva é igual vaselina. Mergulhou. Pode abrir. Agora eu encostei do lado, ó. Se é assim, faz um lado. Depois faz o outro, tá? E aí você puxa e pega o biquinho da paciente e puxa assim, ó. O paciente vai moldar e faz uma massagem facial, labial, né? Drenagem facial, isso aí. Tem. Ó, pressionei, relaxa a musculatura, velho. Tá de luva? Quem tá de luva? Pega no cabo e puxa. Só puxa, não empurra para baixo, não que machuca. Relaxa o lábio, velho. Puxa. Ai, Puxa. tá travada. Segura, segura tensionado agora. Isso, ó. Saiu. O que aconteceu? O ar entrou. Exatamente. Você ergueu, tirou o vedamento periférico, o ar entrou, saiu. Olha como sai fácil. Não é isso? Entenderam o processo? Quando eu faço isso, chego nesse momento, eu falo assim para a paciente, olha, é assim que você quer a dentadura? A velhinha vibra os olhos. É assim que eu quero. É sério isso daí, tá? Por quê? Ela quer retenção. Então isso é muito importante, essa etapa. Tá lisa e fosca? Sim. Por que é importante você realmente executar essa inserção, esse ajuste da borda, e para que possa ser moldado o movimento de lábio. Tudo bem? Fechou. E a região pós-dame, como é que eu sei? Lembra que eu desenhei ali? Vamos lá, Vera, ergue um pouquinho assim, ó. Ó. Você abrir? Ó, eu vou riscar aqui, ó, e pode ver que afunda o lápis. Opa, cosquinha. Pera aí, abre aí. Aquela lá pra cima daquela linha é palato duro. Pra baixo, pra trás, é palato mole. É isso mesmo. Você entendeu? Mas tudo bem. E aí o que aconteceu lá, ó? Ficou bem evidente, não ficou? Olha aqui, pessoal. Olha aqui você. Não ficou bem evidente ali? Mais um motivo para a moldeira ser incolor, para que fique fácil. Incolor você vê o limite palato duro, palato mole, tá? E aí você risca aqui, ó, em cima. Faz sentido? Porque eu só vou colocar godiva nessa região de palato mole. Não posso colocar em região de palato duro. Por quê? Porque se eu comprimir a região de palato duro, eu posso gerar um modelo de trabalho comprimido, não posso? Isso vai fazer um prognóstico favorável na instalação da minha prótese? O que vai fazer com a minha prótese na hora da instalação? Ela vai encaixar. Ela vai cair. Porque a mucosa ou a gengiva, ela tem aquela questão de resiliência. O que é resiliência, turma? Você apertou, tirou, voltou para o lugar. Então, se eu comprimir uma área que era para estar num ponto de equilíbrio,
Quer dizer que a dentadura vai ser expulsada da região de retenção dela. Entenderam isso? Então vamos lá. Boa pergunta essa, né? Aquecemos a Godiva. Um pouquinho para lá. Cuidado pra não queimar aí. Muito bem, tá cansada já? Mergulhou, vamos lá, galera. Passo para trás do paciente. Nossa, mas tá se divertindo. Ele chegou, você pressionou, você tirou todo o ar lá de dentro, certo? Pode tirar. Não, ó, só um minutinho. Pra você ver se o teu vedamento tá legal, ó, joga pra frente, tá fazendo pressão. Põe o dedo. Aperta. Tá. Aperta. Aperta. Soltou? Não. Segura pressionado. Não, pressiona. Ah, porque você já empurrou, entrou ar, saiu. Entenderam por que é zona de vedamento periférico, turma? Porque tem que travar a entrada de ar. Entrou ar, perdeu retenção e estabilidade da prótese. Beleza? Muito bem. Pega a base de unha que tá aí. Base de unha, existe o adesivo universal do silicone, tá? Olha, quase todo mundo usa a base de unha. Posso usar o adesivo, professor? Melhor ainda. Existem trabalhos que foram feitos pela Unesp mesmo, pela Unesp, que a base de unha é igual ao adesivo que vocês compram. Eu nem sei quanto custa mais um adesivo, de tanto tempo que eu não compro um adesivo, tá? Mas, quem quiser comprar, eu vou na base de unha que é mais baratinha. E é importante você passar, porque o silicone, se você não tiver um adesivo, na hora que você molda e vai tirar, o silicone fica na boca e a moldeira sai na sua mão. Tudo bem? Então passem. Espera secar, que o cheiro é forte, tá? Quanto tempo? 3, 5 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o material de moldagem? A quantidade de pasta fluida é isso aqui, ó. Olha a espessura. Tudo bem? Se você colocar mais fino do que isso, você vai pôr mais catalisador do que pasta fluida. Você vai perder tempo de trabalho. Isso pode prejudicar o teu procedimento. Tudo bem? Então não pode correr rápido não, senão você vai errar a sua moldagem. E esse material é excelente, eu uso ele na minha clínica diária, tá? Mas ele tem a presa bem rápida. Existem outros silicones que talvez vocês que estão começando podem utilizar outras marcas. Por exemplo, Perfil é um material até mais em conta, acredito que seja, com um tempo de trabalho um pouco maior para vocês iniciarem. Mas não é tão bom em qualidade de rasgamento igual o Optosvir Chateaupré. Por isso que eu gosto de usar esse na minha clínica, tá? Professor, e a pasta zinfenólica nesse caso? Poderia usar. É. Eu não uso mais pasta enólica. Sabe por quê? Porque ela é anelástica e, cara, tem profissional que gosta. Mas se você errar, o aluno errar, como é que você vai limpar aquela pasta? Então eu acho que para o aluno, o interessante é usar o silicone. Para vocês, se errar, desveste e faz de novo. A pasta zinfenólica, se errar... Que no primeiro... Eu tive que jogar uma placa. Ou você reembasa em cima daquela, talvez você perde todo o trabalho que você teve do vedamento periférico. E aí, então assim, tem que ter uma certa praticidade para usar. E tem que ser rebordo não retentivo. Rebordos retentivos, elástico. Ou seja, silicone de condensação ou silicone de adição. Tudo bem? Bom, olha aqui, turma. Por que eu estou colocando essa gase aqui? Exatamente. A saliva na moldagem vai... O material ele é hidrofóbico ou não? Uma da desvantagem do silicone é ele ser hidrofóbico. Então, se tiver saliva ou água, você vai moldar a saliva. Vai ficar a bolha da saliva. Então, na hora que eu for com a moldagem, você tira rapidamente. Eu tenho uma gaze no vestíbulo e uma gaze no palato. Você puxa as duas e tira. Se é rápido, posso confiar? Então, se posicione. Eu vou erguer a Vera agora, porque eu não quero que ela afogue com o material de moldagem, correto? Na altura do meu cotovelo, tá ótimo. Bom, vamos lá, turma. Ó, presta atenção. Como é que espatula? Junta tudo e faz isso aqui, ó. Muito difícil. Mentira. Ó, junta tudo e faz isso. Já misturei. Viram? Junta aqui, ó. Tem que ser rápido aqui, ó. Esparrama bem, principalmente para as bordas, ó. Agora.
Coloco de um lado. Olha lá, ó. Vou devagarzinho. Saiu aquela linguinha ali na frente, pressiono. Para baixo e para frente. Troco de mão. Para baixo e para frente. Com o dedo médio na frente. Mas eu nunca tiro o dedo lá da estabilidade da moldeira. E vou fazendo isso até o meu material de moldagem endurecer. Tá? Quanto tempo? Quanto tempo? Qual é o tempo de presa do silicone? 1 minuto e 40, 1 minuto e meio é o tempo de trabalho, tá? Tempo de retirar da boca, 3,5 para frente. Eu espero 5 minutos, tá? 5 minutos, para não errar. Ok, doutora? Feito. Mas, ó, já endureceu, tá? Mas eu só vou remover depois de 4 a 5 minutos. Tempo de vazar gesso. Quando eu devo vazar o gesso? Tem que vazar meio que imediato o silicone, tá? Esse daqui, se você ler a bula, 48 horas você pode vazar o gesso, tá bom? O que eu tenho que fazer depois do molde? Depois de realizar a moldagem? Desinfectar. De vazar gesso, tá? Leiam bula. Cada material hoje é assim. Você não lê a bula, você não sabe ao certo. Se inscrever lá, serviço. Saiu. Então, assim, uma forma de você remover é realmente fazer essa pressão, levanta o dedo, ela solta, tá? Vamos ver se ficou legal? Ó. Teve áreas de compressão? Um pouquinho ali, ó. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Tem áreas de compressão? Tem. Um pouquinho ali. O que isso quer dizer? Que eu vou ter um modelo com compressão. Isso quer dizer que na hora de instalar a prótese, é muito importante que a minha prótese seja de palato incolor. Para você ver a compressão da mucosa. Na hora que você comprime, isquemia. Aí você vai lá e ajusta um pouquinho. Não é só beleza, tá? É facilidade de instalação e entrega da prótese. Beleza, turma? Valeu!